Fala pessoal do mercado cripto, aqui é o Daniel. Como tá vendo aqui, ó, Bitcoin a 94.900, quase 95 mil. Dia de hoje é 28 de dezembro de 2024. Eu vou estar vendo aqui algumas notícias aqui no Binance Square. E vamos começar. Sherry Shui. Vamos ver o que ele está comentando aqui. Tá falando resumão sobre declaração de IR, de criptomoedas no Brasil. Aqui vão os principais pontos para não esquecer. O que são criptomoedas segundo a Receita Federal? Uma criptomoeda, segundo a Receita Federal, é a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana, local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal. Quais são as obrigações fiscais dos investidores? Detentores de criptomoedas no Brasil têm obrigação com a Receita Federal. São elas: quem vendeu criptoativos abaixo de 35 mil por mês não paga imposto de renda, mas precisa informar o total dos ganhos, se houver ao longo do ano, na ficha rendimentos vencidos e não tributáveis. Fica a dica aí, galera. Já se as vendas mensais passarem de 35 mil e houver lucro, o investidor deverá pagar a IR e declarar o lucro na ficha ganhos de capital. Também é necessário informar o órgão sobre as movimentações mensais que superarem 30 mil. Essa regra vale apenas para quem opera fora de exchange nacional. Comunicar a posse das moedas digitais na declaração de imposto de renda enviada todo ano, caso o valor total de cada ativo digital ultrapasse 5 mil. Resumão sobre declaração de IR criptomoedas no Brasil. Quem precisa pagar imposto de criptomoedas? Quem precisa pagar imposto de criptomoedas? Investidores devem pagar imposto sobre criptomoedas quando obtêm lucro em negociações que no total ultrapassem o limite de 35 mil em um único mês, conforme as regras da Receita Federal. Mas para ocorrer a tributação pelo IR da perspectiva das pessoas físicas, é necessário em primeiro lugar que os criptoativos sejam alienados, termo usado para descrever a venda. Na prática, isso significa que a mera oscilação na precificação do criptoativo, sem realização efetiva de eventual ganho pelo detentor, não configura o fato gerador do IR. Quais são as alíquotas do imposto de renda? Há uma tabela progressiva de imposto para criptomoedas, mas essa regra se aplica apenas às moedas digitais negociadas em exchanges nacionais. Rendimentos alíquotas: até 5 milhões, 15%, entre 5 milhões e 10 milhões, 17,5%, entre 10 milhões e 30 milhões, 20%, acima de 30 milhões, 22,5%. Como pagar o imposto de renda? De acordo com a Receita Federal, o recolhimento do imposto sobre o ganho com cripto realizado no Brasil precisa ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da transação. Ou seja, o João que vendeu as criptomoedas em outubro teria até o dia 30 de novembro para arcar com um tributo em cima do lucro de 300 mil, que seria de 15%. Esse pagamento é feito por meio do documento de arrecadação de receitas federais, DARF, usado para liquidar tributos federais. A DARF pode ser gerada no SicaWeb, um sistema online da Receita Federal. O código que precisa ser informado é o 4600, referente a ganhos de capital na alienação de bens.
Qual é o imposto para quem faz exchanges internacionais? No caso do lucro com criptomoedas negociadas em exchanges internacionais, a regra do imposto muda. Nesse caso, não há isenção até 35 mil, ou seja, qualquer lucro oferido é tributado em 15%. Beleza? Quem deve informar movimentações acima de 30 mil? Quem opera em corretora internacional ou outras plataformas sem domicílio, no Brasil. No Brasil, precisa informar mensalmente a Receita a movimentação de criptomoedas, desde que os valores ultrapassem o limite de 30 mil no mês. As operações feitas em um exchange nacional já foram declaradas, pois toda a sua movimentação mensal envolvendo criptoativos, independentemente do valor, foram obrigatoriamente reportados mensalmente ao órgão pelas corretoras locais. Eita. Essa declaração sobre movimentação mensal acima de 30 mil precisa ser entregue no portal ECAC da Receita Federal no guia Cobrança e Fiscalização e Obrigações Acessórias. Quem precisa declarar criptomoedas? De acordo com a Receita, um investidor de moedas digitais só precisa relatar o valor se a aquisição for igual ou superior a 5 mil para cada tipo de criptomoeda. É preciso informar o custo total de aquisição das criptomoedas e não o valor atual de mercado. Exemplo, se o investidor comprou 3 mil em criptomoedas, em Bitcoin, em janeiro, mais de 1.000 em julho e outros 3 mil em novembro, o valor a ser informado na declaração de imposto de renda é 7 mil reais. Onde declarar as criptomoedas? A declaração de imposto de renda precisa ser feita diretamente no programa da Receita Federal, dentro desse sistema, que pode ser baixado no site do órgão federal. O contribuinte deve declarar as moedas digitais nas fichas Bens e Direitos, no grupo 08, Criptoativos. E se a pessoa não pagar o imposto ao declarar? A Receita Federal estabelece penalidades para pessoas e empresas que não cumprem as obrigações relacionadas à prestação de informações relativas aos criptoativos, seja por omissão, atraso ou apresentação de dados inexatos, incompletos ou incorretos. As multas variam de acordo com o perfil do declarante e a natureza da infração. Além das sanções administrativas, a Receita Federal pode encaminhar informações ao PMPF, Ministério Público Federal, sempre que identificar indícios de crimes, como lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, para que sejam tomadas as devidas providências legais. E aí, galera, o que vocês acham? A pessoa comenta aqui: vi que esse perfil deve ser da rede do governo. Cuidado, como eu disse, eles estão em toda parte. O cara viu? Como assim, cara? Tira o chapéu de alumínio. O cara anônimo aqui comentou: daqui uns dias vamos pagar IR até pra cagar. Não caga se não vai pagar imposto. Vai catar latinha na rua, só pode pegar 1 quilo, senão vai pagar imposto. As únicas certezas da vida são a morte e os impostos. Benjamin Franklin. Alexa Garcia, este post é pra salvar. O cara comentou aqui: Lucoin. Só uma dúvida: a Binance é estrangeira e não reporta as movimentações para a Receita Federal. Se eu não declarar essas movimentações, como eles vão saber e nos cobrar? A Wesley comentou: esse é o pulo do gato. Como eles vão saber se você não falar para eles? Simples, não fale. No Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Vocês acham que o governo sabe tudo sobre nós? O seu banco reporta suas transferências internacionais de ida e de volta. Se for um valor expressivo, pode levantar um alerta no e-financeiro e pedir explicações, mas nada é garantido. Um cara comentou assim: excelente matéria, uma das únicas que realmente fala as coisas de forma eficiente.
e direta regulatória. Somente só nega imposto quem acha que o governo somente quer arrecadar. E não é? É só para isso mesmo, não vou servir na Suíça. O J44 comentou. Lembrando que essa legislação está em vigor desde 2019, ou seja, quem não se adequou nos últimos anos está sujeito a penalidades à Receita durante 5 anos a partir da transação. Galera, eu vou fechar o vídeo por aqui. E é isso aí. Bitcoin é 95 mil. Comenta aí embaixo aí qual cripto vocês têm. Ideias para o próximo vídeo aí. Comenta aí. Valeu. Não se esqueça de deixar o joinha. Valeu. Fala pessoal do Mercado Cripto.